Então, pessoal, dando início aqui ao nosso caso clínico da dieta cetogênica, nós temos aqui alguns dados que eu coletei na anamnese dele, está bem resumido, tá? Mas são informações que serão relevantes para a gente ter um entendimento na hora da prescrição nutricional. Era um homem que tinha 33 anos, ele relatou ter perdido algo em torno de 14 quilos nos últimos 4 meses, e agora ele não consegue mais emagrecer, né? Isso tudo foi por conta própria. E aí, devido a essa estagnação que ele teve nesse processo, ele acabou buscando a ajuda de um profissional nutricionista para continuar o emagrecimento. E ele também relatou que estava fazendo musculação 5 vezes por semana ao meio-dia. Esse paciente ele também trouxe os exames bioquímicos, e aí quando no fui dar uma avaliada, né, no caso ele foi para o médico tinha prescrito e ele trouxe os resultados na hora da consulta. E aí, dando uma olhadinha aqui nos resultados, nós temos um colesterol total alto, certo? Com um HDL relativamente baixo. O limite inferior é 40, desse paciente deu 45, beirando ali a trave, né? Eu já considero isso aqui baixo. Os triglicerídeos dele deu na faixa de referência, super tranquilo. Agora o colesterol LDL deu bem acima, né, do normal, né? Deu um valor extremamente alarmante nesse caso, deu quase 200. Sendo que é um paciente que já perdeu bastante peso, né? Muito estranho se ele LDL está tão alto assim. E o colesterol VLDL deu super tranquilo. Então, primeiro dado, colesterol total e LDL altos. Além disso, ele também trouxe alguns exames de tireoide que eu fui dar uma olhadinha melhor. Aqui nós temos o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Ele deu dentro da faixa de referência, tá? É de 0,4 até 5. Mas, galera, em grandes estudos epidemiológicos, nós temos dados que indivíduos saudáveis dificilmente têm um TSH acima de 2,5. Então, eu já considero esse valor aqui não saudável, eu considero já relativamente alto. E aí, olhando para o T3 total, de acordo com a referência, está beirando o limite inferior, deu 0,73, o desse paciente deu 0,7. Então, o que está acontecendo? O hormônio da tireoide está baixo e, consequentemente, eu faço o hipotálamo produzir mais TSH para aumentar a produção desses hormônios tireoidianos. Então, devido a esse grande emagrecimento que esse paciente teve, ele já possui alterações metabólicas que estão fazendo o metabolismo dele reduzir e, consequentemente, fazer aquela perda de peso estagnar até o momento que ele vai chutar o balde e vai recuperar todo o peso. Mas isso aí ainda não tinha acontecido, ele buscou ajuda. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Além desses fatores de exames bioquímicos, vamos ver como é que estava o recordatório desse paciente. E aí, pessoal, aqui nós temos o recordatório desse paciente. Ele vinha consumindo 1.700 calorias, 1,8 gramas de proteína para cada quilo de peso, 1,2 de gordura e apenas 17 gramas de carboidrato. Esse paciente ele vinha de uma dieta cetogênica por conta própria, certo? Perdeu uma boa quantidade de peso e aí resolveu buscar ajuda. Então aqui nós temos apenas a questão do cálculo, mas vamos ver, né, realmente como que era essa dieta cetogênica. Aqui no café da manhã dele, faz 7 horas da manhã, ovos com bacon, queijo mais gorduroso e manteiga. No lanche da manhã tinha um abacate ou açaí com whey, tranquilo. Salada com corte de carnes mais gordurosos, acém, alcatra, cupim, fraldinha. Lanche da tarde era um omelete com bacon, né, ovos com bacon. E no jantar eles comiam apenas a proteína, novamente cortes mais gordurosos. Então aqui nós já temos ideia do quê? Que era um paciente que vinha fazendo dieta cetogênica por conta própria, ao ponto de desenvolver alterações tireoidianas, e o colesterol LDL passou bastante da referência porque a fonte primária de gordura dessa dieta cetogênica que ele vinha fazendo era de gordura saturada, e isso não é saudável, como eu já mostrei para vocês. Vamos dar uma olhadinha também nos micronutrientes. Praticamente uma dieta isenta de fibras. A gente viu que é muito complicado atingir a recomendação de fibras na dieta cetogênica ou low carb sem suplementação. E dando uma olhadinha nos outros micro, praticamente está quase tudo deficiente, né? Então, vamos mostrar agora a parte que eu vou fazer o cálculo nutricional para esse paciente para tirar ele desse estado de platô. No caso, como ele já vinha seguindo uma dieta com uma restrição calórica muito grande por bastante tempo e de maneira cetogênica, eu preciso tirar esse paciente dessa restrição energética, recuperar a tireoide dele, aumentar gradativamente os carboidratos para ele sair desse estado de platô e lá na frente, para que nós possamos emagrecer ele lá na frente, né, de uma maneira mais tranquila, sem precisar ser uma dieta cetogênica. Mas primeiro, nossa prioridade é o quê? Corrigir o metabolismo dele. Aqui nós temos, pessoal, a composição corporal que eu fiz com esse paciente pelo
protocolo de Jackson e Pollock de 7 dobras, tá? Tava bem tranquilo de fazer ali a antropometria desse paciente. Deu 85 kg de peso total, 69 kg de massa livre de gordura, né? Massa magra. De gordura deu 16 kg, algo em torno de 19%. Então vamos aqui agora para a parte do cálculo nutricional. Então vamos lá, pessoal. Como foi uma perimetria super tranquila de fazer, eu utilizei a fórmula de Cunningham, tá? Esse programa aqui que eu utilizo é o WebDiet. Utilizei a fórmula de Cunningham e aí me deu uma taxa metabólica de 1.860 calorias. Essa aqui é a taxa metabólica de repouso, certo? Depois disso aqui, pessoal, a gente vai calcular o GET, né, o gasto energético total. Então eu pego essa taxa metabólica de repouso, eu multiplico pelo fator atividade. Como ele trabalha em escritório, se eu não me engano ele era advogado. Como ele trabalha em escritório, ele tem um fator atividade, né, moderadamente baixo, então eu classifiquei como sedentário, e aí eu sou meu gasto energético da atividade física. No caso, esse paciente ele faz musculação de baixa intensidade, né? Ele estava iniciando ali os treinamentos, 50 minutinhos de musculação, e aí eu tenho um gasto energético total dele de 2.400. No caso, ele vinha comendo 1.700, abaixo do metabolismo basal. Então, nosso primeiro objetivo é o quê? Aumentar gradativamente até no mínimo basal e aumentando um pouquinho a quantidade de carboidrato para poder corrigir a tireoide desse paciente. Nós vamos fazer isso por algo em torno de 15 a 20 dias. Depois eu vou fazer mais um aumento para cá, ó, para o JET dele, aumentando mais os carboidratos. Vou mostrar aqui agora para vocês. Então, pessoal, aqui nós temos a primeira dieta que eu passei para esse paciente, que eu falei para vocês que vai durar algo em torno de 15 a 20 dias. Eu aumentei as calorias, era 1.700, foi para 966, né? Coloquei um pouquinho acima da taxa metabólica de repouso. Eu aumentei a proteína, estava 1.8, coloquei para 2.2. A gordura está praticamente a mesma coisa, mas o que foi que eu fiz? Ó, ele comia, se não me engano, menos de 20 gramas de carboidrato. Eu aumentei para algo em torno de 80 gramas, tá? Foi um aumento relativamente modesto, tá, pessoal? Ainda é não é cetogênica, mas ainda é uma dieta bastante low carb. Eu coloquei para 80 gramas de carboidrato. Vamos dar uma olhadinha aqui na dieta desse paciente. Ó, no café da manhã ficou os ovos com azeite. Eu já aumentei aqui um pouquinho de carboidrato pela manhã, né? A gente viu que na parte sobre jejum intermitente o corpo responde melhor aos carboidratos nessa parte da manhã. Eu troquei aqui, coloquei outros tipos de queijo, tá? Queijos mais magros, como ele está com LDL alto, vamos fazer essa redução de gordura saturada. Coloquei um pouco de fibras, ó, o psyllium, para atingir aqueles valores de fibra que eu preciso para esse paciente. Também utilizei ômega 3, tá bom, pessoal? Uma quantidade relativamente alta, eu usei 6 cápsulas ao dia, sendo que eu joguei 3 no café da manhã e 3 no jantar, que são as refeições que contêm mais gordura. E eu também utilizei a creatina com esse paciente, beleza, pessoal? Porque o que é que acontece? Eu vou utilizar a creatina porque na dieta cetogênica eu mostrei para vocês que tem uma perda de massa magra, e isso também atrapalha bastante, né, o treino, o metabolismo, o emagrecimento. Então vamos primeiro recuperar, né, tudo isso aí agora nesses 60 dias de correção metabólica. Então, né, eram combinações que esse paciente vai fazer que daria uma crepioca ou então um patê com torradas, mais a creatina, mais o ômega 3 e o psyllium, tá? Isso aqui no café da manhã. Vamos para o desjejum. Aqui eu já coloquei algumas fontes de proteína, né, para fazer aquela proteína bem espaçada durante o dia. Com uma fruta, né, ele não consumia nada de frutos, por isso que era aquela deficiência grande, né, de fibras e micronutrientes. Coloquei a salada, troquei os cortes proteicos, coloquei cortes mais magros e também coloquei a opção de peixe, tá? A gente precisa por todo custo reduzir aquela gordura saturada para corrigir o LDL. Também coloquei um feijão, azeite. Ah, tá aqui, o ômega 3 eu não coloquei no jantar não, coloquei depois do almoço, tá? E a salada à vontade. Vamos aqui para a parte da tarde. Opa, passei. Aqui, ó, o lanche da tarde. No caso eu coloquei uma vitamina para esse paciente, também com whey protein, psyllium. Aqui eu coloquei o leite integral porque ele dizia que não gostava de jeito nenhum desnatado. Coloquei algumas boas fontes de gordura, né, castanhas ou então pasta de amendoim. Coloquei também um açaí ou abacate, que são ricos em gorduras monoinsaturadas, que é excelente para corrigir aí esse perfil lipídico desse paciente. E aí à noite coloquei para esse paciente um omeletezinho, né, com azeite, queijo e frango, e outras opções eu coloquei sopa ou então um risoto low carb. E aqui eu coloquei mais outra dose de creatina. No caso, como vocês vão ver na aula de recursos ergogênicos e alimentos funcionais no esporte,
Eu fiz com esse paciente a saturação de creatina por uma semana e depois eu coloquei uma dose de manutenção. Para quê? Para recuperar rapidamente essa massa magra, para o paciente treinar mais forte e assim, né, dessa maneira, otimizar essa resposta metabólica dele de uma maneira mais acelerada, estimulando também o ganho de massa magra. Dando uma olhadinha nos micronutrientes, agora a gente pode ver que a gente conseguiu bater, né, quase tudo, principalmente a questão de fibras, ó, tá excelente. Então, essa aqui foi a primeira intervenção, né, nos primeiros de 15 a 20 dias. Depois eu vou trocar a dieta desse paciente, eu vou mostrar agora para vocês a nova dieta dele, tá? Aqui, pessoal, nós temos a nova dieta desse paciente, né, que ele vai seguir essa aqui algo em torno de 40 dias. A primeira foi de 15 a 20, essa aqui vai ser uns 40 dias. O acompanhamento durou cerca de 60 dias, tá? 2 meses. Nós aumentamos gradativamente a caloria. Primeiro nós jogamos na taxa metabólica de repouso e agora nós colocamos o valor do JET desse paciente. E fomos aumentando gradativamente os carboidratos. Primeiro ele consumiu algo em torno de 20 gramas, nós colocamos 80 e agora eu já aumentei bastante, né? Eu não posso realizar esse grande aumento abrupto, tá? Eu vou aumentando ao longo das semanas e essa aqui finalizou com cerca de 200 gramas de carboidrato, né? 10 vezes mais do que ele consumia, mas eu não posso jogar isso tudo de uma vez. A gente vai aumentando de maneira gradativa, tá? No caso, nós fizemos em 2 momentos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na dieta desse paciente. Então, vamos lá. Continuava, né, com o omelete. Agora nós temos uma fruta, certo? Nós colocamos aqui, aumentamos a quantidade de carboidrato no período da manhã, colocamos uma opção de fruta, colocamos tapioca, cuscuz ou pão, ainda continua com o ômega 3 e agora a creatina ela só está em um momento do dia, que a dose de manutenção ficou 3 gramas aqui no café da manhã, que no caso é a refeição desse paciente que contém mais carboidrato. No de jejum, né, continua a fruta com a fonte proteica, sendo que agora eu coloquei um pouco de granola ou aveia, né, aumentei também os carboidratos aqui, principalmente na parte da manhã. Por quê? Porque ele treina à tarde, né, para ele conseguir treinar bem. Meio-dia. Chegou do treino, salada, fonte de proteína um pouco mais magra, certo? Aqui eu já coloquei arroz, né? Arroz, batata inglesa, macaxeira ou macarrão integral, com a opção de feijão, novamente o azeite e o ômega 3. No caso a salada também continua à vontade. Vamos aqui para a parte da tarde. Agora eu coloquei mais outra fruta, tá, pessoal? Junto com o abacate ou com o açaí. Também continuei com a pasta de amendoim ou oleaginosas, que são ricos em boas gorduras, né? Pra gente dar uma melhorada naqueles exames bioquímicos. E continua com psyllium, whey protein e leite integral. Dando uma olhadinha no jantar, basicamente a mesma coisa, tá? Um omeletezinho com queijo e frango desfiado. Questão de macronutrientes, pessoal. Eu aumentei um pouco a proteína, né? Ele estava de 1,8, agora está de 2,1. A gordura eu tive que reduzir, né? Tirar daquele padrão de cetogênica, porque eu precisei aumentar os carboidratos. Então, a gente vai reduzindo a gordura e aumentando gradativamente os carboidratos, consequentemente aumentando gradativamente as calorias. E agora eu vou mostrar para vocês também que eu utilizei uma prescrição de manipulados com esse paciente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, com esse paciente, no caso, eu utilizei uma forma padronizada da epigalocatequina galato, que é a principal catequina do chá verde, 300 mg, e eu também usei a levedura do arroz vermelho, que é esse Red Yeast Rice, 300 mg também, né? Eu mandei ele aviar em 60 cápsulas para tomar, em 80 cápsulas, tá? Já que ele ia tomar 2 vezes ao dia, depois do almoço e depois do jantar. Então foi ômega 3 e esse manipulado aqui para dar uma melhorada no colesterol desse paciente. Infelizmente ele ainda não me trouxe o exame, tá? A gente está esperando ainda sair, mas tenho certeza que vai dar uma boa reduzida aí no colesterol LDL, mas também vamos dar uma olhadinha, ó, na composição corporal desse paciente que eu fiz, né, após essas 2 intervenções. O peso desse paciente aumentou, claro, pessoal, aumentei a quantidade calórica, também aumentei os carboidratos, eu vou repor glicogênio, eu vou repor água, natural o peso dele subir, tranquilo. Questão de massa magra, né? Como ele estava treinando, aumentando os carboidratos, ao tanto de massa magra que ele ganhou. Eu posso dizer que esse ganho de 3,3 kg de massa magra, né? Era 69, tá com 72,3. Isso não é tudo de massa muscular, beleza, pessoal? Boa parte disso aqui também é água, né? E também é efeito da creatina. Então, creatina, água e massa muscular, né? Ele teve uma boa recuperação metabólica desse tecido magro, que é um tecido metabolicamente ativo, que vai dar uma melhorada nesse metabolismo desse paciente. E de gordura ele ganhou ínfimas 200 gramas,
já que eu não passei do jet dele, né, na questão calórica. Ele recuperou água, glicogênio, um pouco de massa magra que ele perdeu na dieta cetogênica. Agora que ele está com o metabolismo muito mais acelerado, porque ele não está naquela grande restrição calórica que ele vinha, né, abaixo da taxa metabólica de repouso. E eu estou mega ansioso aqui para ver os exames dele de colesterol, né? Agora, com esse paciente, eu já posso ir reduzindo as calorias, reduzindo gradativamente o carboidrato para que ele consiga emagrecer, né? Continuar seu emagrecimento agora de uma forma mais tranquila. Então, com esse paciente, o que é que eu mostrei para vocês? Com esse paciente, pessoal, eu queria mostrar para vocês o seguinte: os efeitos de uma dieta cetogênica mal calculada, né? Muito restrita em calorias, né? Fazendo a pessoa estagnar bem cedo durante o emagrecimento. Uma dieta rica em gordura saturada, bagunçando bastante o metabolismo e o perfil de colesterol. E o que é que nós precisamos fazer quando encontramos pacientes assim na nossa prática, né? Não é tão comum, mas aqui e acolá, né, quem atende sabe que aparece esses pacientes que seguem dietas por conta própria. Ainda mais, né, vendo que na internet que a dieta cetogênica pode ser a que mais perde gordura, enfim. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos aumentando gradativamente as calorias, né? Primeiro colocando na taxa metabólica de repouso e depois no jet. E aí eu fui reduzindo a gordura, aumentei um pouquinho de proteína, mas aumentei bastante os carboidratos, porém não de uma vez só. Nós fizemos isso em 2 momentos, sempre estimulando o paciente a treinar forte. Utilizamos a creatina para recuperar a massa magra que ele perdeu na dieta cetogênica. E também utilizamos fontes mais monoinsaturadas, ômega 3 e manipulado para dar uma corrigida aí no perfil colesterol desse paciente. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, com relação a esse caso clínico, foi um resultado bem interessante aí que esse paciente teve. Se vocês têm alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocar no espaçozinho aqui de comentários aqui abaixo. E agora eu vou gravar para vocês, né, outro caso clínico também com relação à dieta cetogênica.